Olá, jovens! Como é que vocês estão? Vamos nós! Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês estão vendo. Não voltamos à pandemia. Isso aqui é um plusinho, porque quinta-feira eu não pude estar aí por conta do meu netinho. Tivemos um problema aí no que estava no esquema e eu tive que levar ele ao INCA. Então, ficou faltando um tempinho para cada turma e quero ajustar o trabalho para que vocês possam fazer a prova. Especificamente, estou falando a prova de sociologia, né? Filosofia tá tudo trabalhadinho, já deixei até roteiro com vocês. Essa de sociologia faltou um ajustezinho. Democracia, questões conceituais, né? A prova é muito ampla, mas eu fiz direcionamentos assim em relação às abordagens. Então, vai um roteirozinho junto, foca nesse roteiro, tá? E aí tem elementos específicos que eu estou trazendo. Um deles é a gente falar do sistema eleitoral brasileiro e americano, que são símbolos do exercício da cidadania e da própria organização do Estado nesses dois países. São dois países bem populosos, né? O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, se eu não me engano, os Estados Unidos mais de 400 milhões. Então, o sistema eleitoral desses dois países é significativo, porque coloca uma margem bem expressiva de pessoas no exercício da cidadania política, que é um elemento básico da democracia moderna, né? Participação da população através do voto, o exercício da liberdade na convivência social a partir da lei, a essência de partidos políticos. Democracia que vem das revoluções burguesas, ela tem um modelo representativo, né? Vamos nós. No Brasil, a gente tem União, que é o governo federal, estados e municípios. Nas três instâncias, a gente tem executivo, legislativo e judiciário. Elegemos, de 4 em 4 anos, no nosso modelo, para o legislativo e para o executivo municipal, estadual e federal. Acabamos de ver, hoje, inclusive, segundo turno em muitos municípios, que a gente tem eleição para prefeito, prefeitura e Câmara dos Vereadores, prefeitura, executivo, Câmara dos Vereadores, legislativo dos municípios. Professor, o que define segundo turno? Primeiro, somente pode existir segundo turno para executivo e em municípios com mais de 200 mil eleitores. Não é o caso de Araruama, por exemplo. Não é o caso de Macaé, mas não está longe. Aqui já tem 184 mil eleitores. Na eleição passada era 162 mil. Então, se o movimento daqui a 4 anos se repetir, pode haver, né? E, se na disputa ninguém tiver 51% dos votos válidos. Legislativo não tem segundo turno. Município, a eleição para a prefeitura e Câmara dos Vereadores. Estado, governador, deputado estadual. Eleição federal, presidente, Senado e Câmara dos Deputados Federais. Então, a gente tem executivo, prefeitura, governo estadual e presidente, legislativo, vereadores, deputado estadual e deputado federal. Ok. Por executivo, o voto é majoritário. O professor Michel é candidato. O professor Fabinho é candidato. A professora Viana é candidata. Quem vai ganhar? Quem teve a maioria dos votos. Ponto final. Voto majoritário. É assim que funciona para prefeito, é assim que funciona para governador, é assim que funciona para presidente. Ok? Tem a diferença entre votos válidos
brancos, nulos e abstenções. A abstenção é quem não foi votar. Perfeito? Ou justificou. Não foi votar porque não quis, não foi votar porque agora trabalha em outra cidade e não transferiu o título. Toda eleição, se você olhar, vai ter uma margem de abstenção. Branco e nulo é quem vai lá e simplesmente não vai votar nas opções. A denominação vem de quando não era eletrônico, era papelzinho. Você pegava o papelzinho lá, colocava na urna. Se botava em branco, era branco. Você fazia um risco, desenhava, escrevia o nome de alguém. Não quero votar em ninguém, então vou botar aqui Menino Ney, Arrascaeta, né? Entendeu? Beleza? Era assim que era o voto nulo. As denominações continuam e nulo, branco e abstenção não vale como voto válido. Então, quando, por exemplo, os municípios têm segundo turno, para não ter, é preciso que no primeiro turno o candidato vencedor ele tenha 50 mais 1% dos votos válidos. Então você tem que pegar tudo que foi válido e fazer essa continha, tá? O sistema eleitoral faz isso automaticamente. Bom, e para o legislativo? É aí que vem o debate. No legislativo, o nosso sistema não é majoritário. No legislativo, o sistema é proporcional. Para muita gente, isso é polêmico e indica que não é apenas a vontade popular, mas um conjunto de sistemas, de regras, de alianças, de tendências, tá? Que acaba definindo parte das vagas. Como é que funciona isso? Botei aqui um esqueminha para vocês verem. Tá pensando o quê? Tem até quadro. Garoto, tranquilo? Vamos lá. Isso vale para vereador, isso vale para deputado estadual, isso vale para deputado federal. Senador não. Senador é legislativo, mas o voto é majoritário. Os mais votados entram. Como é que funciona para vereador? Como é que funciona para deputado estadual e deputado federal? Primeiro tem esse item aqui chamado de quociente eleitoral. O número de votos válidos, então tira a abstenção, tira branco e nulo. Vamos lá, vamos supor que a gente tenha tido 100 mil votos válidos no município de Araruama. Vocês veem no site do Tribunal Regional Eleitoral, só clicar aí. Eleições municipais 2024, apuração, tá lá. Quantos brancos, quantos nulos, quantas abstenções, tá tudo lá. Então vamos supor que deu 100 mil. Quantas vagas tem aí? 17. Quem define isso? A lei indica essa definição pelo número de habitantes. Tá bom? Tem lá um sistema que vai até tantos mil habitantes no município, tantas vagas. De tanto a tanto, mais vagas. Precisa cobrir tudo? Não. Isso vai muito da Câmara dos Vereadores local. Dá um exemplo. Macaé poderia ter 21. Aqui só tem 17, porque a lei orgânica não mudou. A gente pode debater razões. Os vereadores não querem que tenham mais vagas, porque eles têm que dividir mais orçamento. Pode ser uma razão. Mas, para você ter um número máximo, a lei orgânica tem que estabelecer. Lei orgânica é a lei do município. Número de vagas, aí é 17. Então, votos válidos dividido por 17 vai dar um número alto, tá? Sei lá, vou pensar aqui, 5 mil e pouco, 7 mil e pouco, vai dar um número alto. Tudo bem? 10% desse número é o que o candidato precisa ter para entrar. Isso vai dar 600 e poucos votos, 500 e poucos votos, 800 e poucos votos, 400 e poucos votos, 1.000 e poucos votos. Depende do município. Quanto mais gente votar,
maior vai ser esse número. Quanto menos votar, menor. Então nunca dá para saber antes do fim da apuração. Claro que tem uma média histórica, já se espera mais ou menos ali. Tá, entendi. Se eu tenho essa votação, eu candidato, eu tô dentro? Não. Para que facilitar se pode complicar? E você aprende, né, que a democracia é o sistema onde a vontade do povo é soberana. Tem quociente partidário. Como nós temos candidatos que vão por partido, toda pessoa para se candidatar tem que ter afiliado a um partido. Isso é uma regra da democracia. Até porque não é uma questão do indivíduo, mas do sistema de ideias. Então, inclusive na eleição você pode votar no partido. Eu quero votar no partido JJ, beleza? Que é o número, sei lá, 100. Você vai lá e digita o número. Não precisa ser uma pessoa. Tem gente que vota assim, porque defende uma situação ideológica, de um espectro ideológico, só quer votar ali, tá? Beleza? Tá tranquilo. O número de votos desse partido todo vai ser somado. Todos os candidatos. Para vereador, todos os candidatos. Para deputado estadual, todos os candidatos. Deputado federal, todos os candidatos. Só que não só do partido, mas da aliança, que a gente chama de federação. Se fez uma aliança ali entre o partido JJ, o partido XM, o partido C2. Todos os candidatos desses dois partidos, somados, tiveram, 80 mil votos, 40 mil votos, 10 mil votos, beleza. Isso vai ser dividido pelo quociente eleitoral. E vai dar um número pequeno. 3, 4, 2, 5, 1, 7. Esse é o número de vagas que o partido ou a federação tem direito. Então, se deu 4, eu pertenço ao partido, como eu falei, JJ, e ele pode colocar 4 vereadores. Ou deu 15, ele pode dar 15 deputados estaduais. O estado é muito mais número, né? Ou deu 19, 25, que são tantos deputados federais que é muito mais. Quanto maior o número de habitantes, né? Maior número de eleitores, esses números sobem. Então, para deputado federal é nível nacional. Estadual, nível estadual. Municipal, nível municipal. Vai diminuindo. Aí que o sistema proporcional é polêmico. Por quê? Vamos supor que eu tenha alcançado o tal quociente eleitoral que exigia 700 votos, eu tenha tido 1.000. Tô eleito, não é? Não. Porque se eu fui o 5º lugar no meu partido, se 4 cabeças estão na minha frente, alguém teve 1.050, ou teve 1.300, ou teve 2.000, sei lá, ou teve 5.000, 4.000, não interessa. 4 pessoas na minha frente. E pelo quociente partidário só tem 4 vagas, eu fiquei fora. Eu só entro se alguém daqui morrer, se alguém daqui, sei lá, for preso por alguma situação, se alguém daqui desses 4 for chamado para um cargo, tipo secretário do esporte, secretário da educação, por um arranjo político, né? Aí eu entro. Mas oficialmente, no primeiro momento, não. Eu sou suplente. Aí pode acontecer um fenômeno que aconteceu aí, pesquisa. 17 primeiros. Não são os 17 primeiros. Como assim? Entraram 17, certo? Só que se olhar, ficou gente de fora. Se eu fiz a pesquisa certa aí, foram 3. Que tem mais voto do que 2, 3, 4 que entraram. Porque eles são de partidos que na frente deles já tinha muita gente. Então, o que acontece no legislativo? Não basta ter voto. Você precisa estar ranqueado dentro do seu partido de acordo com o número de vagas do partido. Polêmico. Não é fato que é só o voto popular. Depende da aliança que você fez. Percebe quantos elementos? Então, se você está na aliança com um sistema de partidos poderoso, que está na máquina pública, que tem influência grande na circulação, né, da propaganda, isso tudo faz diferença.
para você ser mais votado ou menos votado. Obviamente. Ainda tem uma coisa que eu até abstraí para explicar, porque ia complicar muito. Quando isso tudo não dá o número, tem as chamadas sobras. Aí um outro cálculo para fazer a média, para ver ali quem entra. Isso às vezes acontece para 1 ou 2 vagas, para vereador, ou às vezes, sei lá, para 5, 4, deputado estadual. Ou seja, e aí? Fala para mim. Quais são os riscos disso? Tem vários, né? Se eu tenho uma máquina eleitoral poderosa com compra de votos, os partidos mais ricos vão conseguir votações mais expressivas e vão colocar muitas pessoas com muitos votos. Percebe? Então, estar nessa federação é importante, o que faz com que o viés ideológico vá sendo abandonado. Mais importante é se aliar para conseguir estar no grupo que vai ter muito voto. Polêmico. Tá vendo? E a justificativa desse modelo é a seguinte: é preciso garantir a diversidade ideológica. Então, dessa maneira, nenhum partido vai acumular todas ou muitas vagas. Vai se garantir vários partidos na estrutura de poder. Mas isso partindo do pressuposto que eles são diferentes, que eles seguem suas ideologias políticas efetivamente, que não tem ali o objetivo da aliança acima das ideias. Complexo. Se a gente fizer uma pesquisa sociológica hoje na cidade e perguntar os partidos que elegeram os vereadores, você sabe o nome deles? Será que quantos por cento sabe? Depois perguntar, tá, quando eles surgiram? Será que quantos por cento sabe? E depois perguntar, o que eles defendem e o que eles são contra? Eles são diferentes ou parecidos? Então, até que ponto a gente vota na ideologia partidária e não no nome? Olha quantas contradições do sistema proporcional. É para combater o personalismo. Mas será que é isso que funciona dentro da cultura política? O modelo americano também é um modelo polêmico, porque ele funciona com uma perspectiva proporcional diferente. Na eleição para presidente, a população vai votar. Lá não é obrigatório o voto. Acabou a votação, começa a contagem no papel. E aí, quando o resultado estiver pronto do Estado, Diógenes esteve em Nova York, no estado todo de Nova York, tantos milhões de votos. Fulano de tal ficou em segundo lugar, teve tantos milhões de votos. É essa diferença que vai ficar? Não. O modelo lá foi criado com a ideia de que cada estado tem que ter peso diferente de acordo com o seu peso populacional. Então, se você olhar a tabelinha, Flórida, por exemplo, Texas, por exemplo, Nova York, por exemplo, tem muito peso. Em que sentido? Quem ganha ali leva todos os votos do chamado colégio eleitoral. Então, se eu ganhei na Flórida e lá tem 52 votos de colégio eleitoral, eu fico por 52 votos. Não interessa se eu ganhei de diferença por um voto ou por 50 milhões de votos do segundo lugar. Eu fico com aqueles votos totais. E aí a corrida é muito complexa, porque ganhar em estados estratégicos é indispensável. Se você perde nos 4, 5 estados que tem muito mais peso, que tem muito mais voto no colégio eleitoral, você dançou. Então fica bem desproporcional. Pode acontecer do candidato que ganhou a maior votação, número de votos da população, não ser eleito. Por exemplo, uma disputa muito acirrada, com diferença de 1%, 2%, muito acirrada, como tem sido ultimamente. Aí eu levei pelo voto popular. Tudo bem? Só que veja, a minha diferença para o segundo lugar foi porque em alguns estados meu partido é muito mais forte, ou minhas ideias são muito mais aceitas, e eu ganho muito, muito, muito mais voto que o outro. Muito, muito, muito mais. Só que distribuindo isso no país, não se repete. E aí o meu segundo lugar
o opositor foi ganhando em vários estados onde o colégio eleitoral é grande. Então, na hora de somar os colégios eleitorais, ganhou no Texas, ganha tantos votos. Ganhou na Flórida, ganha tantos votos. Ganhou na Califórnia, ganha tantos votos. Ganhou não sei onde, ganha tantos votos. Quando foi fazer essa soma, ele ficou com mais votos do que eu do colégio eleitoral, apesar de eu ter tido a votação maior. Então pode acontecer do voto popular não validar e não escolher o presidente. Não é tão comum, precisa ter essa equação específica que eu falei para vocês. Aonde eu ganhei uma diferença brutal do segundo lugar, porém, esse segundo lugar ganhar mesmo com diferença pequenininha para mim, que seja 1 voto, 10 votos, 50 votos, 100 votos, 1000 votos, então vai ser tão pequenininha para presidente que é na casa dos milhões, né? Em vários estados que valem muito. Então é outro sistema polêmico, porque mais uma vez não é um voto absoluto. Estados têm pesos diferentes, então obviamente que as campanhas vão ser mais massivas no estado do que no outro. A política pública vai se preocupar em atuar mais em alguns lugares do que outros. Isso é inevitável. E aí vai ficando para o governo estadual e municipal cuidar desses lugares. Senão o governo federal não vai ter um olhar tão específico porque não tem tanto peso na eleição. Veja, democracia é a vontade da maioria. Ou não. Democracia é a soberania do povo. Depende. A gente tem um sistema onde partidos, proporcionalidades demográficas, alianças têm peso. São regras específicas para a gente discutir contradições, limites ou mesmo características da democracia como sistema político. O resto das discussões a gente já fez muitas vezes, né? Os problemas que a gente vive relacionados a fake news. No caso do Brasil, a questão da falta de transparência do dinheiro público, as perspectivas que internacionalmente geram mais avaliações do sistema político por conta de questionar a urna eletrônica. Em suma, isso a gente já falou. A desigualdade, como isso é um problema para a democracia. Esses pontos eu não vou repetir. A preocupação era fazer essa conversa para problematizar os dois sistemas eleitorais, entender a origem, entender o funcionamento e trazer a possibilidade de vocês discutirem suas falhas. Valeu? Um beijo. Espera aí.